Boa noite, gente. Bem-vindos aí de novo ao nosso momento antagonista. Era para ser ao vivo, estava sendo ao vivo, mas desta vez a transmissão foi derrubada mesmo, por completo. Conseguimos voltar uma vez, na segunda vez foi impossível. Então é o seguinte, vou gravar aqui para vocês e a gente vê como é que fica. Vamos aí amanhã fazer vários testes também e vamos tentar resolver isso aqui para que a gente possa ter a nossa transmissão ao vivo, porque ela é muito importante para a nossa interação, tá? Então, assim, agradeço a todos que estavam me assistindo, continuem me assistindo. Eu vou retomar o tema da Amazônia para que não fique quebrado, né, num vídeo e no outro. Então, o que eu estava dizendo? Estava dizendo o seguinte, tá toda essa polêmica em relação a queimadas, aí começaram a espalhar fake news na internet inteira, nas redes sociais, foto de bicho queimado, que na verdade é incêndio na Califórnia. O Macron tweetou aí, botou uma foto de um negócio de um cara que morreu em 2003, fotógrafo morreu em 2003, acabamos de noticiar isso. Cristiano Ronaldo publicou também foto aí que não tem nada a ver, né? Publicou lá no tweet dele também, alguém deve ter mandado para ele, um incêndio que na verdade não tem nada a ver com a Amazônia, é lá no Rio Grande do Sul, é mais antigo também. Então assim, a gente está vendo uma série, tem uma história do fogo na aldeia aí também, né, que até foi usado por gente do governo aí para dizer que tem as próprias ONGs estão tocando fogo, também não é verdade, tá? Esse vídeo é antigo, ele se refere a ele se refere a uma imagem de uma gravação que foi feita lá em Belo Horizonte, estava aqui pegando aqui a informação, de uma tribo lá. Esses animais aí que aparecem, vocês já devem ter visto, aí, os animais queimados também, Califórnia. Agora, o que é real? Tá? O que é verdadeiro nessa confusão toda de informação? Existem realmente imagens como essa aqui que vocês estão vendo. Não, não é essa aqui não, esse é um incêndio muito pior. Essa aqui é a imagem, né? Deixa eu virar um pouquinho a nossa câmera aqui, ó, que saiu um pouco do quadramento. É a imagem realmente lá da região amazônica, né? Pegando aqui os estados do Mato Grosso, Amazonas, ó, deixa eu pegar aqui direitinho a imagem para vocês, Rondônia, Pará, Mato Grosso e Amazonas, tá? Vocês têm essas duas imagens aqui. Vocês podem ir no site da NASA, eu vou pedir para linkar isso no nosso post, para que vocês possam ver no link original da própria NASA, tá? E eles falam o quê? Falam justamente que esta é a estação do fogo na Amazônia, né? E é uma época em que é natural essas queimadas, muitas pessoas, abre aspas, usam o fogo para manter terras cultiváveis, pastagens ou para limpar a terra para outros fins. Existe um pico dessa atividade que acontece agora em setembro, que é o mês entrante aí, e vai até novembro, tá? Começa em julho, agosto, setembro, novembro. Inclusive aqui a nossa área de seca também em Brasília, aqui no Centro-Oeste, está uma seca desgraçada, né? Desumana. E então eles dizem o que nesta nota que está disponível no site da NASA? A partir de 16 de agosto, uma análise dos dados de satélites da NASA indicou uma atividade total de incêndios na bacia amazônica neste ano, abre aspas, a atividade esteve próxima da média em comparação com os últimos 15 anos, tá certo? Então, eles ressaltam aqui que existe parece uma atividade, embora a atividade pareça estar acima da média nos estados do Amazonas e de Rondônia, até agora tem aparecido abaixo da média nos estados de Mato Grosso e Pará, tá? Segundo estimativas do Global Fire Emissions Database, projeto de pesquisa que compila e analisa dados da NASA, tá? Então, assim, no Twitter, aí saiu até um Twitter da NASA, deve ter sido o estagiário que postou, porque ele diz o seguinte, ele mostra essa imagem no Twitter da NASA e bota lá aqui embaixo dizendo que esse número, o número de focos de incêndio localizados pode ser recorde. Aí bota um link, tá? Quando você clica no link, você vai para uma outra matéria que diz que ainda é cedo para saber se tem recorde ou não, se vai ser na média ou não,
mas que eles estão fazendo, então só o tempo dirá, tá? A verdade é o seguinte, não tem esses incêndios que estão aparecendo nessas imagens que estão sendo veiculadas, existem focos de incêndio sim, é a época de queimadas, né, nesta região. Vocês vão ver que várias dessas imagens, inclusive você abre a imagem e aparece os detalhes da imagem, você percebe que tem região, inclusive regiões habitadas, né? Então, gente, vamos fugir da fake news, tá? E pedir para o presidente da República parar de falar bobagem também, né? Agora resolveu, né, que além do café da manhã lá com jornalistas, né, inclusive nunca nos convidou, mas tudo bem. Teve hoje lá um café da manhã com disse que ia até acabar com esse café da manhã, disse que ia demitir o porta-voz, não aconteceu nada. O porta-voz continua lá e ele continua fazendo o café da manhã. Hoje teve café da manhã com jornalistas lá da região sul, dizendo que assim, vai acabar com a imprensa. Então é engraçado que chama o jornalista para dizer o seguinte, olha, vai acabar a imprensa. Mas o que ele passou a fazer, além desse café da manhã, é um quebra-queixo, que a gente chama na gíria jornalística, que é falar com os repórteres ali que se reúnem na cancela ali, na portaria do Palácio do Alvorada. Então toda vez que ele passa todo dia ali, ele sai do carro, pede para a caravana parar, sai do carro, encosta ali no gradeado e começa a conversar com os jornalistas, que são os setoristas que estão ali, e eles fazem perguntas e ele dá aquelas respostas debochadas dele, do cocô e afins, né? E começa a falar de tudo que vem na cabeça dele, tá? Então falou dessa coisa de que as ONGs estão tacando fogo também, enfim, final das contas vira, na verdade, uma guerra de desinformação. Parece que pouca gente está preocupada em tentar informar. Eu confesso a vocês que eu estava dedicado a outros temas nos últimos dias, mas vi que hoje realmente não havia como não entrar nisso aqui. E aí estou trazendo para vocês essas informações justamente para a gente ficar tranquilo, mais atento. É óbvio, né, que toda essa temática aí, ela nos interessa, mas a gente não pode cair nessa histeria coletiva. É isso que está virando. Até a Anitta falou de índio, né? De coisas que aí, de índio, de floresta, de etc. E tal. Quer dizer, o pessoal entra nessa histeria coletiva, essa rapaziada aí do Leblon, o pessoal que está muito em Miami, e fala muita bobagem, muita besteira, tá? Então, por isso é tão importante a gente ter um momento do dia para parar, para vir aqui me escutar, né? Porque eu só quero ajudar vocês, ajudar a passar uma informação mais fiel possível, tá? Quando a informação não é tão fiel é porque a gente não tem toda ela. Mas aqui, olha, dados da NASA, a agência é séria, o pessoal aí até quando eu estava na live estava falando assim, mas a NASA é mentirosa, não levou o homem à Lua. Então assim, agradeço aí a participação dos terraplanistas, mas vamos nos fiar aqui as imagens, né, de satélite que estão rodando no planeta, na órbita planetária e fotografando o território aqui, né, e trazendo essas informações. Então existe essa temporada de queimadas, ela é tradicional, não há nada que diga por enquanto que haverá um aumento nesses focos, tá? Mas estamos acompanhando, só o tempo dirá. Ao final dessa temporada que a gente vai poder avaliar. Mas não há motivo para esse desespero, até porque, gente, também é sazonal. Essa coisa, quando a gente fala assim da média dos 15 anos, nós tivemos anos em que o desmatamento, seja ele por fogo, por serra elétrica, ele subiu e depois, em outros anos, ele caiu. Então essa média é feita, né, justamente considerando essas variações. Então nós até reproduzimos ontem uma notícia muito interessante que falava aqui de um aumento de mais de 200% no desmatamento da Amazônia, e era uma notícia que parecia uma notícia de agora, a gente botou até, fez uma ironia com isso, né? Porque quem olhava a manchete falava assim, porra, 200, aumentou 200%, quando você vai ver, a notícia é de 2015, sobre análise de dados de 2014, a gente está falando do governo de Dilma Rousseff, né? Então, estou vendo aí muitos petistas, pessoal da esquerda aí se aproveitando disso. Hoje até o pessoal da rede aí resolveu pedir o impeachment do ministro de Meio Ambiente. Acho bastante limitado para o cargo, mas não por isso, tá certo?
que seja por outras coisas. Também a turma da oposição aí exagera, aproveita e alimenta e retroalimenta essa histeria coletiva, não ajuda em nada o país, tá? Não ajuda em porcaria nenhuma, né? Onde está a responsabilidade dessa gente? Ninguém está nem aí para você, para o cidadão, para o eleitor. Eu tenho que tocar fogo mesmo no país, né? Que é incendiar o país, mas incendiar a política, né? Incendiar as instituições, né? Tem muita gente aqui querendo incendiar as instituições. Então, a gente tem que ter essa serenidade para analisar os fatos e buscar as informações. Então, garanto para vocês que vou sempre me esforçar para trazer a informação mais coerente, mais correta possível, tá? E quando isso não acontecer, vocês me corrijam e eu tento fazer melhor na próxima, tá bom? Eu queria falar hoje, tirando esse preâmbulo aqui desses incêndios, eu estou mais preocupado com o incêndio na justiça, né? Justamente de tudo que a gente está vivendo, mas especialmente hoje, da questão do abuso de autoridade. E aí eu acho, né, que é preciso realmente a gente unir esforços, tá? Há uma manifestação convocada para o dia 25 agora, começou com outras motivações, aí muita gente questionando justamente os excessos do STF, né? E também todos os outros elementos começaram a surgir, falei dessas equações nos dias passados aí, né? O pessoal está começando a se irritar com o próprio governo, tem muito eleitor do Bolsonaro que já está irritado com o governo, com o próprio governo do Bolsonaro, em função dessas interferências dele na Receita, na Polícia Federal, né, no COAF, etc. e tal. E aí é o seguinte, o que se coloca na mesa nós temos aqui um deadline para entender para onde vai o governo, tá? Esse deadline, ele é cronológico, mas ele não é só cronológico, ele é político, ele é de timing político, de decisão política, melhor dizendo. Que decisão é a que importa nessa análise toda? Comentei isso num vídeo anterior. É a escolha do PGR, do próximo PGR, ou da PGR, e também o veto à lei de abuso de autoridade, tá? Hoje, inclusive mais cedo, nesse café aí, depois o Bolsonaro repetiu, falou aí, bateu no peito de novo para falar que ele é que manda e que se não deixarem ele trocar o superintendente lá do Rio de Janeiro, que ele troca o diretor geral da Polícia Federal, porque ele que escolhe, etc. e tal. Então, realmente, essa forma aí dele reagir às críticas, tá certo? Então bate no peito e diz eu que mando e eu que vou fazer. E isso também não ajuda em nada o diálogo. Poderia muito bem chamar o Sérgio Moro para uma reunião, demonstrar ali os motivos, né? Olha, estou querendo remover aqui fulano, beltrano e ciclano porque a gente descobriu que os caras estão envolvidos em falcatrua, né? Estão incompetentes, são petistas. Muita gente fala assim, tá removendo porque são petistas. Gente, muitos das pessoas que estão sendo, que caíram aí, caiu o número 2 da Receita e tal, foram nomeadas agora, né? Outros foram nomeados na gestão do Temer, né? Muitos são servidores de carreira sem vínculo político, sem vínculo ideológico. O que interessa é justificar isso aí. O cara lá da Receita de Itaguaí, por que esse interesse na Receita de Itaguaí? Né? Por quê? Não há muita justificativa que o presidente da República, com tanta coisa para se preocupar no país, vá se preocupar com a nomeação do chefe da Receita Federal no Porto de Itaguaí. Então alguma coisa está errada, alguma coisa precisa ser esclarecida. E aí é isso que me incomoda. Por quê? Porque não há nenhum tipo de vamos dizer assim, de esforço para se esclarecer. Qual o motivo? Né? Não precisa de motivo? Não, precisa sim. Mas nunca se cobrou isso anterior, mas a gente cobra agora. Hoje em dia está tudo diferente. Vocês estão cobrando mais a imprensa, né? Antigamente não tinha essa cobrança, as redes sociais estão aí. Então hoje a nossa interatividade, a nossa interlocução ela é muito maior e é também com os políticos. O cara muda de partido, toma um cacete, precisa justificar, outro votou errado, os eleitores vão lá na rede social, telefonam para o gabinete do sujeito e caem. Então vamos parar com essa discussão, com essa justificativa aí que só serve aos bajuladores, né, dos políticos. Eu não estou falando só
do presidente, estou falando de todos os políticos, e que é uma justificativa furada. Não se fazia isso antes, por que estão fazendo isso agora? Está se fazendo isso agora porque hoje em dia a tecnologia permite isso, as pessoas estão engajadas, elas querem participar e todos nós estamos envolvidos nisso, inclusive a imprensa é muito cobrada, tá? Nós mesmos aqui cobramos também, fazemos críticas aos colegas, ao trabalho de um, de outro e tal, e também somos criticados. Então, vale para todo mundo, tá certo? O que interessa aqui é o seguinte, quanto menos embate desnecessário, por que desgastar a imagem do Sérgio Moro? Por que criar esse tipo de constrangimento? Por que criar um constrangimento em relação ao diretor da Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal, o Valeixo, que foi nomeado agora, e que é um sujeito que tem um currículo de invejar, né? De causar inveja, o cara aí com Lava Jato, com anos, o Valeixo que vem também com o pai, que foi também da justiça, que é um sujeito também correto, então assim, um cara acima de qualquer suspeita, aí você por vaidade ou por briga política, você vai constranger o sujeito, derrubar o sujeito, para quê? Tá certo? Agora, é preciso ter um pouco de coerência, e os eleitores sabem disso, os eleitores querem isso, e cobram isso, cobram a coerência, né? E essa coerência, ela começa a ser questionada justamente por todas essas mudanças e interferências que estão sendo feitas. Eu tenho feito um trabalho que é o seguinte, é tentar trazer os esclarecimentos disso, fiz isso com o COAF. Eu vi muito fake news aí, pessoal aí mais engajado, espalhando no Facebook, o cacete. Até recebi de colegas aqui, de pessoas, de leitores que me mandam aqui no WhatsApp. Cláudio, isso aqui é verdade, isso aqui não é verdade. E eu tento, na medida do possível aqui, explicar. Então, assim, tem muita fake news, inclusive falaram que a gente quer derrubar o Bolsonaro, aquela mesma história que começou lá no dia 1º, né, de janeiro. Ninguém quer derrubar Bolsonaro, a gente quer que esse governo dê certo, tá certo? Agora a gente nunca vai fechar os olhos para erros, para vacilos, para abusos, para crimes que são cometidos, seja por ele, seja por qualquer outro agente político, né? Tanto é que aqui é pau no Chico, no Francisco, no gato, no cachorro, no rato, em todo mundo, né? Então, assim, o Rodrigo Maia vai lá e e atropela com essa história do abuso de autoridade, cacete no Rodrigo Maia, né? Mas é normal, a gente é criticado. Eu falei que não era para reeleger o Rodrigo Maia, tomei cacete dos próprios bolsonaristas, né, dos filhos do presidente, o Carlos deu um cacete aí falando, não é, não sei o quê, e agora tem de conviver com o Rodrigo Maia, tá? Bom, o que acontece? A Raquel Dodge, nós temos visto desde o início da semana aí o engajamento. Ainda bem, eu reclamei que não estava, tá vendo? Eu reclamo sempre. Reclamei que eu não estava vendo ali nas redes sociais um ou outro juiz, um ou outro procurador, um ou outro advogado reclamando da lei de abuso de autoridade, um ou outro parlamentar e tal. E aí o pessoal começou a realmente se mobilizar. Nós tivemos protestos, estamos tendo protestos desde o início da semana. Hoje tivemos mais um lá no Rio de Janeiro. Publicamos vídeos, publicamos fotos, servidores, não só os integrantes do próprio, né, procuradores, promotores, mas servidores também, Polícia Federal, delegado, agentes, todo mundo, juízes e tal, todo mundo se manifestando. Acho que, inclusive, tende a aumentar isso aí, forças policiais, etc. Todo mundo tem que se engajar nessa pressão pelo o veto total da lei de abuso de autoridade. A Raquel Dodge esteve, o Bolsonaro esteve antes, hoje, os dois estiveram com o Bolsonaro, o Moro esteve com o Bolsonaro, a Raquel Dodge esteve com o Bolsonaro, e o Moro saiu de lá dizendo o seguinte, que o Bolsonaro demonstrou estar sensível realmente às demandas aí pelo veto de vários dos artigos dessa lei. Ainda bem, seria estranho se não estivesse, né? E a Raquel Dodge, ela saiu de lá dizendo o seguinte, que pediu ao Bolsonaro o veto integral, o veto total, o veta tudo Bolsonaro, que é a hashtag que a gente está subindo aí junto com o pessoal nas redes. Então, ela disse o seguinte, que se não for vetar toda a lei, que vete pelo menos 9 artigos do texto, tá? E que artigos são esses? São os seguintes, artigo 3º, que permite a uma pessoa processar a autoridade se o MP recusar a ação.
Artigo 4º, que determina a perda do cargo em caso de reincidência. Artigo 9º, que torna crime decretar prisão em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. É um negócio absolutamente abrangente e subjetivo. Artigo 25º, que torna crime obter prova por meio manifestamente ilícito, o que também precisa ser melhor explicado. Artigo 27º, que torna crime abrir investigação sem indício da prática de crime, quer dizer, uma coisa também que não faz o menor sentido, né? Deixa aberto para qualquer tipo de interpretação. Quem é que vai abrir uma investigação sem o indício? Tá? Aí se não tem COAF também não tem indício. Estou aqui fazendo piada, mas assim, isso aí é um círculo, né? Artigo 30, que torna crime investigar alguém, abre aspas, sem justa causa fundamentada ou contra quem se sabe inocente. Bom, também não faz o menor sentido esse artigo. Artigo 31, que torna crime estender injustificadamente a investigação procrastinando em prejuízo do investigado ou fiscalizado. E o artigo 34, que torna crime deixar de corrigir de ofício ou mediante provocação, tendo competência para fazer erro relevante que sabe existir em processo procedimento, e artigo 43, que torna crime violar direito ou prerrogativa do advogado. Olha, muita gente falando assim, se o juiz erra, quem corrige? A segunda instância, tá? O desembargador erra, quem corrige? O STJ. Quem vai corrigir? O STF. Então esse negócio... Tá? O juiz foi pego praticando um crime. Bom, mete ele no CNJ. Acaba com a aposentadoria lá, compulsória dele poder, né, ser punido, mas vai com a aposentadoria. Não, muda o estatuto da magistratura, pune essa gente de forma decente. Dá para fazer muita coisa. Inclusive, a mudança do estatuto da magistratura é fundamental, né? Porque hoje você ainda vê, tá lá a desembargadora vendendo sentença, vendendo decisão. Aí é punida, pune e tal, não sei o que, e vai para casa com a aposentadoria. Não pode, isso não pode. Isso é abuso, né? Tem tantos outros abusos que precisam ser discutidos. Eu coloquei, inclusive, essa questão. Defina abuso. A gente aqui, por isso que o Rodrigo Maia errou ao atropelar a discussão. É justamente quando você precisa, você está na Câmara para isso. É para juntar os deputados, várias correntes de pensamento distintas, com todos os lobbies bons, né, os bons lobbies de todas as áreas, os negativos também, positivos, mas enfim, com toda a discussão que precisa ser travada, justamente por isso que precisa passar por comissão, precisa passar, né, pelo plenário, é por isso que tem duas casas legislativas, é para isso que serve o parlamento. Se não for para discutir, fecha, se virar cartório só para carimbar, não precisa. Então, é a mesma coisa daquela história da Receita Federal, que queriam mudar lá pela reforma administrativa, entubar uma emenda para calar a Receita Federal, restringir o poder da Receita Federal. Porra, a gente bateu pra cacete nisso e falou, não, porra, peraí, esse é um tema muito sensível. Vocês querem discutir o assunto? Quer mudar a Receita Federal? Tudo bem, beleza, mas discute isso, abre o debate na Câmara. Convoca a população, convoca a sociedade organizada, convoca os interessados, os sindicatos da Receita, associações e afins. Né? Não pode achar que vai bater no peito e vai atropelar e fazer o que quer. Né? Então aí é o quê? Isso é abuso de autoridade. Então todo mundo está achando que manda mais nesse país. Né? O presidente do STF bate no peito, eu que mando. O presidente da República bate no peito, não, quem manda sou eu. Aí vai o presidente da Câmara, quem manda sou eu. Quer dizer, virou uma bagunça esse negócio, tá um esculacho esse troço. Tem que parar com essa porra, entendeu? Tem que parar, tem que parar. Né? Então, é disso que se trata. Né? Então o pessoal vai para a rua aí para pedir essa coisa. O Bolsonaro, e aí é o limite cronológico, tem até o dia 5 para apresentar esses vetos para vetar essa lei. Por que está demorando tanto? É tão difícil assim? Veta Bolsonaro, veta esse negócio. Tem até o dia 7 para indicar o PGR. Quem vai ser? Ele disse hoje que é um cara nota 7. Porra, que é isso, cara? O que significa isso? Entendeu? Tem que ser um cara que não pense só na corrupção, pense também no meio ambiente, pense também no não sei o quê. Tudo bem, que seja, afinal de contas tem que ser um cara com uma cabeça que tenha visão, né? Visão de Estado, uma visão complexa, visão do todo, né? The whole picture, né? Então assim, claro, se for isso, ótimo, se esse é o conceito, ótimo. Inclusive, por isso que a gente aqui está cobrando, está pressionando sempre para uma escolha boa. Né?
E aí eu vejo muita gente falando assim, ah, vocês estão especulando. Não é especulação. Nós aqui em Brasília, vocês, quem não conhece não sabe, mas aqui é o seguinte, existe um debate público, que é conhecido, que está nas notícias dos jornais, existe um debate privado, existe um debate nos bastidores. E quando a gente traz essas informações dos bastidores é que interessa. Por quê? Porque essas negociações já são feitas nos bastidores. Ou vocês viram alguma das reuniões que o Bolsonaro teve com os procuradores ser transmitida ao vivo. Eu gostaria muito, né? Até falei lá atrás para a equipe deles, falei, pô, vocês estavam falando muito de transparência na época da transição. Pô, sabe o que seria fantástico? Vocês fazerem aqui né? Vamos botar aqui umas câmeras e olha, só recebo aqui político, empresário, seja quem for, só recebo gravando e transmitindo ao vivo. E acabar os pedidos não republicanos, tá? As propostas indecentes. Mas isso é uma divagação da minha parte, isso é uma utopia, né? Mas o fato é o seguinte, nenhuma das reuniões que o Bolsonaro teve até agora com os candidatos à PGR foi divulgada, né? Então, as coisas acontecem e a gente tem que ficar aqui buscando informação, os repórteres têm que ficar atrás de informações, ouve daqui, ouve dali, aí surge um nome, aí existe o chamado balão de ensaio. O político, ele é profissional em balão de ensaio, não quer dizer que seja mentira. Ele tem a intenção, tem lá 2, 3 candidatos, aí ele diz que o fulano é favorito. Aí ele quer ver a reação popular, a reação das instituições, etc. Se não acharam nada contra ele, se vão achar. Ele testa o nome, tá? Então o nome disso é balão de ensaio. Bota lá, testa o nome. Então saiu lá, Antônio Carlos não sei o quê, testa o nome. Aí a imprensa cai em cima, vai pesquisar, descobre que o cara tem um processo antigo que envolve não sei o quê, barará, pum, publica, tá? Aí ele vai depois falar assim, não, eu nunca pensei nesse nome. Isso é a política, isso é do político. Aí fala isso. Aí os bajuladores, né, eles vão lá e falam assim, tá vendo, olha aí, nunca foi candidato, é uma mentirada. Não é, tá? Não é. Isso é uma manipulação do próprio político. O político faz isso dioturnamente, tá? Vai CPMF. Quantas vezes vocês já ouviram falar que vai ter CPMF? Não vai. Vai ter? Não vai. Aí o Bolsonaro vai lá, o Guedes vai lá assim, vai ter. O Marcos Cinto vai ter. Aí o Bolsonaro, não vai ter não. Não, ninguém falou comigo, não, tem que ver. Ah, vai privatizar, pô, pode ser, não, tem que... Sabe, é assim. E o trabalho do lado de cá, para a gente pegar, tentar consolidar essa informação e passar para vocês, é muito difícil, por quê? Porque ele é uma informação que ela é perecível, né? A informação ela está nessa dinâmica do dia a dia da política, a política é igual bússola de aeroporto, né? O vento está para um lado, ela está para um lado, o vento vai para outro, ela vai para outro, né? Então isso faz com que a gente tenha um dia uma situação, no outro dia outra situação, né? Então isso faz parte da dinâmica da política e isso não tem nenhuma relação com estão plantando, é mentira, não sei o quê, e plantação tem também, tá? Tem plantação de tudo quanto é lado, dos inimigos, dos amigos, né? Isso também acontece, tá? Então a gente tem que ter sempre a serenidade, dar o benefício da dúvida, ficar atento aos sinais errados, né? Tá escolhendo um nome que, porra, tem relação com o PT. Porra, o cara lá que se reunia com o Disseu, sentei o cacete aqui. Aí foi lá, não, é realmente não sei o quê. Aconteceu isso com o Joaquim Levy. Falei assim, nomear o Joaquim Levy, sentei o cacete. Nomeou, bancou, adiantou nada, caiu depois. E tantos outros. Então é assim, tá? A gente faz esse papel aqui de fiscalizar, de ficar cutucando, né? Enfiando o dedo lá na ferida, mas também cobrando para que as coisas aconteçam de forma positiva e que o governo não se desvie do foco. Ele foi eleito para uma nova política, por um novo tipo, para construir uma nova sociedade, ajudar a construir uma nova sociedade, muita coisa boa acontecendo, a MP da Liberdade Econômica, né, aprovada aí, está para sanção, muita coisa boa acontecendo também. E a gente aqui está torcendo para que mais coisas boas aconteçam. Então, assim, a gente sabe que esse governo tem esse pilar na economia, que é o Paulo Guedes, tem o Sérgio Moro nesse pilar aí de combate ao crime organizado, né, à violência urbana, mas também à corrupção. Então por que desgastar isso, né? Por que ceder, por que fazer concessões ao velho sistema apodrecido,
né? Por que fazer concessões? Porque essas concessões não creiam que elas são concessões que têm efeitos práticos. Quanto mais você cede nesse campo de batalha, mais você recua, mais você recua. E o objetivo final dessa gente é derrotar mesmo, tá? Então não é esse negócio, concede daqui que eu vou ficar beleza. Não, tanto é que o que tem acontecido, muitas das votações no Congresso têm ficado com o preço lá em cima. Por quê? Porque há muito desgaste retórico, tá? Muito desgaste retórico, depois precisa ajeitar de um lado, ajeitar de outro, e no final das contas o preço fica alto, tá? Então, por isso que é preciso ter foco. E não adianta, né? Tá todo aí um trabalho de convencimento aí, dessas questões, né, relativas à investigação do Flávio, à indicação do Eduardo para a embaixada, não sei o quê. As pessoas estão reativas a isso também. Elas estão atentas nas redes sociais, estão atentas no noticiário e estão cobrando uma posição do presidente, né? Então, não dá para fugir disso. Não adianta criar fake news, não adianta fugir e se esconder, não adianta. Tem que encarar, enfrentar e com a honestidade, com a verdade. Afinal de contas, o próprio presidente assumiu dizendo que a verdade nos libertará a todos. Então, fica esse recado, dia 25 aí veta tudo, Bolsonaro, vamos para cima, para um país melhor, né? Que a gente consiga realmente impedir o retrocesso, impedir que os avanços todos obtidos no combate à corrupção, que é a mola mestra de todos os desvios, né, de toda a precariedade do Estado, de falta de dinheiro para educação, para saúde, para tudo, né? A gente não pode recuar nisso aí, tá? Então esse avanço ele tem que se consolidar. Foi para isso, inclusive, que o Sérgio Moro saiu lá da terceira vara e resolveu encarar a política aqui em Brasília, apesar dela ser de ser dessa forma aí, como vocês estão vendo. Bom, já tem 30 minutos aqui, eu conversei com vocês como se fosse ao vivo. Agradeço sempre a audiência e vamos trabalhar aqui tecnicamente para que a gente consiga fazer essa transmissão de forma decente, tá bom? Identificar, obviamente, o problema, se é nosso, se é do YouTube, enfim, mas tentar chegar numa solução técnica para vocês. Muito obrigado e nos vemos amanhã em mais um Momento Antagonista. Tchau.